Nesse vídeo aqui eu vou fazer junto com você os meus aportes do mês e vou te mostrar uma estratégia para você maximizar os seus dividendos. E aí, beleza? Meu nome é Daniel, esse aqui é o canal Investida para você e esse aqui já é o 7º vídeo da série Bora Aportar, onde todos os meses eu faço o meu aporte publicamente aqui no canal. No aporte do mês anterior eu coloquei uma nova classe de ativos na minha carteira que são ações do Brasil. Então atualmente eu tenho 4 classes de ativos na minha carteira que são ações do Brasil, ações internacionais, fundos imobiliários e criptomoeda. Sendo que atualmente eu estou buscando uma alocação de 30% em cada classe de ativos e 10% em criptomoeda. Então eu vou fazer esses aportes aqui buscando essa alocação. Na parte de ações do Brasil, eu sigo a estratégia do Barsi, que é você investir em empresas de setores perene, que são setores que são mais seguros, que têm uma renda recorrente, que são principalmente os seguintes setores: banco, energia, saneamento, seguro e telecomunicação. Eu já tenho uma ação de cada um desses setores, menos do setor de seguros. Então eu vou aportar em 2 novas ações, sendo que uma delas é do setor de seguros. Eu estava em dúvida entre 3 empresas, entre a BB Seguridade do Banco do Brasil, a Caixa Seguridade da Caixa e a Porto Seguro. E eu resolvi aportar na Caixa Seguridade porque a segunda ação que eu vou colocar na carteira é a ação do Banco do Brasil, uma segunda ação de banco. E uma coisa que faz parte do método Barsi é você, na hora de escolher em qual ação você vai aportar, é você também priorizar aportar em ações que estão próximas de pagar dividendos. Porque diferente dos fundos imobiliários que pagam proventos todos os meses, as ações não têm esse pagamento certinho. Algumas pagam uma vez por ano, 2, 3, 4. Então a ideia na hora de ver onde aportar é escolher aquela ação que está próxima de pagar o dividendo para você fazer o aporte nela e já pegar aquele dividendo rápido, já reinvestir esse dividendo, e aí você está acelerando o efeito bola de neve dos juros compostos da sua carteira. Essa estratégia não faz sentido em fundos imobiliários, né? Porque o fundo imobiliário ele divide o pagamento em 12 e paga certinho uma vez por mês. Vamos dar um exemplo simples aqui fazendo uma conta de padeiro. Vamos supor que uma ação tem um dividend yield de 12%. Se ela fosse um fundo imobiliário e pagasse todo mês, ela pagaria 1% ao mês. Mas vamos supor que seja uma empresa que pague 2 vezes ao mês. E vamos supor que seja em junho e dezembro. Então ela paga 6% em junho e 6% em dezembro. Então vamos supor que você nunca investiu naquela empresa e você vai lá e investe bem no momento que ela vai fazer o pagamento de dividendo. Você vai entrar e já vai pegar 6% de dividendo, entendeu? É como se você tivesse segurado a ação por 6 meses, mas você na verdade acabou de entrar e já está recebendo aquele dividendo. Aí você já reinveste e assim você acelera a rentabilidade da sua carteira. E aí talvez você esteja se perguntando, tá, mas como saber quando cada ação paga, né? Porque é uma coisa irregular, não é certinho igual fundos imobiliários. E a melhor forma que eu encontrei de descobrir quando as empresas pagam é aqui pelo painel do AGF+, que é a plataforma lá do pessoal que ensina o método Barsi. Esse aqui não é um vídeo patrocinado, não tem link de afiliado aqui nem nada. Eu só tô te mostrando isso aqui porque, apesar dessa plataforma que ela ser paga, a parte do MDI aqui, que é o mapa do dividendo inteligente, que mostra exatamente essa informação aqui que a gente precisa, ela é gratuita. Veja que eu não pago o AGF, ó. As opções estão todas bloqueadas para mim. Você pode criar uma conta gratuita aqui no AGF+, e a parte aqui do MDI ela é gratuita. Então aqui você tem um calendário com todas as principais empresas da bolsa, e esse cifrãozinho aqui é uma probabilidade alta da empresa pagar nesse mês, né? Nem sempre as empresas pagam no mesmo mês, mas eles pegam um histórico do que a empresa fez nos últimos anos e colocam aqui para você ter uma ideia mais ou menos de quando a empresa vai pagar. Então, por exemplo, as 2 empresas que eu vou colocar na carteira hoje, eu posso filtrar aqui, ó, por Banco do Brasil e Caixa Seguridade, clico aqui em filtrar e ele me mostra as 2 aqui, ó. Banco do Brasil paga geralmente em fevereiro, maio, agosto e novembro, e a Caixa Seguridade geralmente em abril e em outubro. Então quer dizer, eu vou aportar hoje aqui em Caixa Seguridade e já vou pegar esse dividendo aqui de outubro, entendeu? Então esse é um dos critérios aqui que o método de investir do Barsi ensina. Entre outras análises que você faz na hora de decidir em qual empresa você vai aportar, você preferencialmente aporta em empresas que estão próximas de pagar o dividendo para já pegar essa rentabilidade para você. Só uma coisa que você tem que se atentar é que é importante você vir aqui no Status Invest, na página da empresa que você está querendo investir, para ver se a Datacom aqui, ó, Datacom é a data que você precisa ter ação para você receber o dividendo. Então, por exemplo, o último pagamento de Caixa Seguridade foi aqui no dia 29 de abril de 2022. E veja que quem tinha ação no dia 20 de abril teve direito a esse pagamento. Então a distância aqui da Datacom para a data de pagamento não é tão grande. Por exemplo, a Sanepar, que é uma empresa que eu tenho na minha carteira, a diferença da Datacom para a data do pagamento do dividendo é 2 meses. A maioria das empresas é no mesmo mês, mas se você quiser seguir essa estratégia aí nos seus aportes, é importante você verificar essa informação aqui no Status Invest para você não acabar aportando achando que vai receber dividendo e acaba não recebendo. Até mesmo em fundos imobiliários você pode fazer essa verificação. Por exemplo, eu tô aqui na página do MXRF, ó. Os pagamentos do MXRF geralmente são ali no meio do mês, por volta do dia 15, mas veja que você só tem direito a esses pagamentos se você tava com as cotas do MXRF nos últimos dias do mês anterior. Então, por exemplo,
vamos supor que você recebe ali no início do mês, você faz um aporte em MXRF. Você já tem que saber que você só vai receber esse dividendo no outro mês. No meio desse mês que você fez o aporte, você não vai receber. É bom você ter isso claro só para você não ficar frustrado aí com o pagamento dos seus dividendos, beleza? Então agora eu vou te mostrar os dividendos, vou fazer os aportes aqui na prática e mostrar como que tá a carteira do canal. Só antes eu vou te pedir para você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para você não perder os novos vídeos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Então aqui eu tô na página de proventos e veja como a escadinha tá crescendo. Criei essa carteira aqui em abril, então o primeiro dividendo foi aqui em maio, ó, 54 centavos, bem pouquinho. E aí foi subindo e nesse mês eu recebi 3,89. Foi tudo de fundos imobiliários, que foram desses fundos aqui, ó, esses valores. Você vê que ainda é bem pouquinho. Eu criei a carteira esse ano, eu invisto com pouco, né? Em média R$300 mais ou menos por mês. E eu não invisto só em fundos imobiliários é mais ou menos 1/3 da minha carteira. Comecei a investir em ações pagadores de dividendos no mês passado, então a tendência é crescer bastante esse dividendo aqui ao longo do ano. Acredito que até o fim desse ano a gente vai fechar com R$10 de dividendos por mês, o que ainda é bem pouco, mas todo mundo tem um começo, na verdade. Talvez você que tá vendo esse vídeo aqui também tá começando como eu, também investe com um valor menor, assim como eu. Eu tenho investido mais em reserva de emergência no momento do que aqui na carteira do canal, porque eu sou um freelancer, eu trabalho em casa, sou casado, tenho uma filha, moro de aluguel, então os meus custos são altos. Eu não sou um funcionário, sou um freelancer, então minha reserva tem que ser um valor mais alto. Então no momento eu tô aportando mais pesado em reserva de emergência, mas pelo menos R$300, R$400 eu faço um esforço e coloco aqui nessa carteira aqui de longo prazo pra gente ir crescendo junto. Ano que vem eu quero aumentar meus aportes, fazer aportes maiores pra acelerar aqui o processo da independência financeira. Mas estamos aqui, ó, nossa escadinha tá subindo aqui. Eu fiz umas contas aqui por cima, eu acredito que no mês que vem, considerando os investimentos que eu tô fazendo esse mês aqui, eu acredito que esse valor aqui ele vai mais do que dobrar. Então não esquece de se inscrever aqui no canal pra você acompanhar aqui a minha evolução e a gente evoluir junto aqui, beleza? Então vamos lá, meus aportes esse mês aqui, eu tava fazendo os aportes sempre no começo do mês, mas eu adiantei, já que eu já tava com dinheiro na mão, eu já adiantei uma semana os aportes, exatamente pra ficar dentro da Datacom, pra já receber os dividendos em outubro, tanto das ações quanto dos fundos imobiliários, e aproveitei uma queda também nas duas ações que eu investi essa semana, por isso que eu já fiz os aportes agora. Então eu comprei no fracionado 3 ações de Banco do Brasil, paguei R$39,96 em cada uma, peguei 12 cotas de Caixa Seguridade, paguei R$8,72 em cada uma, peguei 7 cotas de MXRF, paguei R$10,26 em cada uma das cotas, peguei mais uma cota do BCFF, paguei R$72,33 nessa cota, e para fechar, como as criptos também estão em baixa, desde o começo do ano na verdade, né? Então para voltar para os 10% ali da minha carteira, eu comprei mais 3 cotas da ETF Hash11, que investe basicamente em Bitcoin e Ethereum, que são as duas criptomoedas que eu acredito, por isso que essa ETF cai como uma luva aqui para mim. Paguei R$17,86 em cada uma dessas cotas. Então aqui tá como ficou a carteira do canal. Veja que ficou bem próximo do que eu busco aqui, ó, 30% em cada uma dessas classes e 10% aqui certinho. Então em questão de alocação tá bem equilibrada a carteira do canal, do jeito que eu busco mesmo. Aqui tem esse gráfico aqui só por curiosidade de todos os ativos, dá para ver certinho aqui a divisão, como tá bem diversificado. Lembrando que essas duas fatias maiores aqui, essa fatia azul tem mais ou menos 3.000 empresas e essa fatia vermelha é o S&P 500, são 500 empresas, então tá bem diversificada a minha carteira aqui. Aqui tá a rentabilidade da carteira desde que a gente criou ela lá no dia 25 de abril. Veja que ela caiu bastante desde que a gente criou ela, até ali junho mais ou menos. Aí em julho foi um mês bem bom, subiu bastante e agora ela deu uma caída de novo. No momento a gente tá atrás do Ibov e do CDI, mas é porque a nossa carteira ela tem um peso bem grande em criptomoeda e no mercado internacional de ações e os dois estão caindo bastante, né? Se tivesse como comparar aqui, por exemplo, com o S&P 500 em reais ou com as criptomoedas, né, Bitcoin e Ethereum, que são 10% da nossa carteira, com certeza a gente estaria na frente, né, porque elas caíram bastante, mas eu tenho certeza que isso daí vai recuperar. O mercado americano, esse ano de 2022, tá sendo um dos piores anos da história, eles estão numa recessão lá, com todos esses problemas, e aí a gente aproveita para acumular cotas dessas ETFs de ações internacionais, assim como as criptomoedas também, elas estão caindo desde o começo do ano, e eu tô aproveitando para acumular cotas do Hash11, e eu tenho certeza que no futuro próximo, aí 1-2 anos no máximo, a Bitcoin e Ethereum vão voltar com força, e aí quando isso acontecer, essa ETF que hoje é 10% da nossa carteira vai virar 20, 30, sei lá quanto, e aí eu vou dar uma vendida, e com esse lucro eu vou investir em fundos imobiliários, em ações. Tenho certeza que isso aqui vai acontecer e a rentabilidade da nossa carteira vai melhorar bastante. Aqui tá a nossa rentabilidade mês a mês, desde que a carteira foi criada, comparada com o CDI. Veja que os 3 primeiros meses foram de queda, julho foi um mês muito bom, né, bem acima do CDI. Agosto a gente ficou positivo, mas ainda abaixo do CDI. E setembro, que ainda não acabou, a gente também tá no vermelho, caiu mais 3%, mas a gente sabe que a gente tá aproveitando esse momento de baixa, tanto da Bolsa Brasileira, mercado americano, criptomoedas
para acumular as ações. Na verdade, se você também começou uma carteira agora junto comigo, esse é um momento excelente para se começar uma carteira de renda variável. É um momento que ninguém quer estar na renda variável, a maioria das pessoas quer estar na renda fixa, e a gente está aqui aproveitando esse momento para acumular cotas, e aí no futuro isso aí voltar e a rentabilidade da nossa carteira, os nossos dividendos, tudo subir. Aqui tá a evolução do patrimônio, nossos aportes mês a mês. Eu invisto com um pouquinho, junto com você aqui R$300, começamos lá com menos de R$300 e agora a gente já bateu aqui 2.300. E aqui o gráfico dividido pelas classes, né? Esse mês eu não aportei aqui em ações do exterior. A minha ideia é deixar meio a meio isso aqui, então no meu próximo aporte eu vou aportar aqui no S&P 500. Aqui o meu gráfico atualizado das ações, né? Agora eu tenho 6 ações e como eu quero ter 30% da minha carteira em ações e 30% em fundos imobiliários, e eu tenho 6 ações em fundos imobiliários, então quer dizer que por enquanto eu vou ter mais ou menos 5% da minha carteira em cada um desses ativos, o que é uma porcentagem boa, segura, né? Eu pretendo no futuro talvez ter um pouco mais de ações, um pouco mais de fundos imobiliários, mas por enquanto meu patrimônio é pequeno, meu aporte é baixo, eu vou manter nessa quantidade e no futuro, quando meu aporte aumentar, eu posso colocar mais ativos aqui nessa parte. E aqui o meu gráfico de fundos imobiliários está bem parecido com ações, né? São 6 ativos e está bem distribuído aqui. E eu vou te sugerir esse vídeo aqui, onde eu mostro como você descobrir qual o número mágico dos fundos imobiliários, para você ver em que momento você vai conseguir comprar novas cotas com o próprio dividendo dos seus fundos imobiliários. Vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar bastante também desse vídeo.